né? Olha só, olha o meu corpo aqui. Eu vou fazer o gesto que nós fazemos comumente de adoração. O gesto mais normal que nós temos é esse aqui, ó. Chama-se genuflexão. O que é isso? Você foi para a terra e você disse diante de Deus: eu sou nada, vós sois tudo. Adão. A adoração nós fazemos somente diante de Deus e só podemos fazer diante de Deus. Se você, por exemplo, vir uma pessoa dobrando o joelho em adoração diante de algo que não é Deus, é porque aquilo lá ou é um ídolo, portanto é idolatria, ou então é reflexo da glória de Deus e a adoração está sendo dirigida a Deus e não àquele. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, nós fazemos uma genuflexão diante da cruz de Cristo. Nós estamos adorando a madeira? Não. Estamos adorando o gesso? Estamos adorando um ídolo? Não. Estamos adorando o amor infinito de Deus manifestado na cruz, ou seja, este culto de latria se dirige a Deus no céu. Agora, esse culto a Deus no céu pode acontecer também refletido, não é? Em criaturas. Por exemplo, quando eu me coloco de joelhos diante do meu confessor, eu estou me humilhando diante de um homem comedor de feijão como eu? Não. Eu estou me humilhando diante de Deus, porque eu sei que Deus está ali. Vamos ficar bem clarinhos de fé. Isso é verdade de fé católica. A adoração, ela somente é devida a Deus. Mas essa adoração que é devida a Deus, ela pode se dar de forma indireta, porque Deus se reflete em criaturas. Mas a ação, em última instância, ela é a Deus. Vocês estão entendendo? É a Deus. Por exemplo, quando alguém vem, não é? Como encontra um sacerdote, vem cá. Você encontra um sacerdote e o fiel beija a mão do sacerdote. Deus te abençoe. Ele beijou a mão de um pecador. Mas por quê? Porque ele tem fé. E ele sabe que esta mão aqui, que foi ungida, é sacramento da mão chagada de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele não beijou a minha mão, que ela não merece isso. Ele beijou o Cristo, e isso chama-se sacramento. Essa é a fé no sacramento. Todas as vezes que um fiel católico se aproxima de um padre e beija a mão do padre, ele está expressando a sua fé no sacramento. Obrigado. Então, é a fé no sacramento. Por exemplo, eu uso a batina. Essa batina serve para quê? Para lembrar a mim mesmo, a todo momento, o mistério sacramental que eu sou chamado a viver. Porque um dos maiores deveres do padre é crer naquilo que ele é. E olha, eu vou dizer para vocês, sou padre há 22 anos e não é fácil a gente crer no que a gente é. Ainda mais quando eu vou fazer exame de consciência para pensar os meus pecados, as minhas misérias. Eu digo, meu Deus do céu, mas será possível que Jesus não tinha um mau gosto incrível? Como que ele me escolheu? Né? Que coisa triste. E no entanto, acontece isso. Quando o padre está celebrando missa e os acólitos, né, vão lá e fazem reverência para o padre e inclinam a cabeça, eles estão inclinando a cabeça diante de Cristo, do qual o padre é sacramento. Vocês estão entendendo? Assim é. Portanto, a adoração é devida a Deus. Só que nós católicos cremos, que os protestantes não creem, que a adoração devida a Deus pode ser dada indiretamente através de reflexos de Deus. Mas o culto de latria, ou seja, de adoração, é devido a Deus. Somente Deus é Deus, amém? Adoração somente a Deus, amém?
Ótimo. Só que a igreja reconhece para os santos um culto chamado culto de dulia. A palavra doulos quer dizer servo. Se você for traduzir ao pé da letra, no fundo, é escravo. Porque existem duas palavras gregas para dizer servo em inglês. Uma é diáconos, mas aí é um servo no sentido de ministro, servidor, que tem um ministério. Não é essa a palavra. Doulos é o escravo. Aí nós, de repente, ficamos perplexos diante da palavra escravo. Meu Deus, né? Como é que nós estamos numa outra sociedade onde as coisas, graças a Deus, evoluíram? Em alguns aspectos elas involuíram, mas vamos pegar o lado positivo. As coisas evoluíram. Hoje, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente de trabalho e fica inválida, essa pessoa, ela é amparada, não é verdade? Por uma aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez. Muito bem. Há séculos atrás isso não existia. Uma pessoa sofria um acidente de trabalho, ou ela encontrava alguém que a protegesse, que fosse o seu patrono, que fosse o seu senhor, ou ela estava na calçada pedindo esmola. Quando uma pessoa perde o emprego, hoje nós temos seguro-desemprego, mas antigamente estava no olho da rua para passar fome, não é verdade? E tinha que cair na mendicância se não encontrasse emprego. Então hoje nós temos tantos recursos. Na sociedade antiga, a palavra servo, escravo, não é? Queria dizer também que a pessoa se colocava debaixo do amparo, debaixo da proteção, debaixo do patrocínio daquela pessoa. Por exemplo, quando o sujeito tinha uma empresazinha familiar, era carpinteiro, padeiro, etc., e a empresa dele ia à falência, havia um gesto medieval estranho para nós, mas que na Idade Média existia, estado nos documentos, que a pessoa ia, colocava uma corda no pescoço, como se ele fosse um animal com uma coleira, colocava corda no pescoço e se apresentava diante de um senhor mais poderoso, que tivesse mais dinheiro. E a pessoa estava se colocando debaixo do patrocínio daquele senhor, que se ele aceitasse, né? Se ele aceitasse resguardá-la, protegê-la, ali havia então um relacionamento de senhor e servo. Você é o servo. Então, essa realidade de colocar debaixo da proteção, né? Debaixo da proteção, era uma realidade daquela sociedade. E é atrás deste conceito que surge o conceito de escravidão. Está entendendo? Ou seja, havia a escravidão voluntária, coisa que não existe para nós, é uma loucura hoje. Hoje não existe na nossa cabeça uma escravidão voluntária. Quem que vai lá se oferecer como escravo? Isso não existe. Então a palavra escravo para nós hoje é dificuldade. Eu sei que cria. Eu sei que ela é escandalosa. Eu sei disso. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui falando de um conceito social, de uma outra época, de uma outra realidade. Então vamos adaptar a linguagem, nossa linguagem atual. E qual é a linguagem? Eu me colocar debaixo da proteção. Eu me entregar para servir, amar e me dedicar a uma pessoa que irá me proteger. Então, neste sentido, o culto de dulia, que é dado aos santos, não é? É exatamente aquilo que nós vemos
prática católica comum. Você tem aquele santo da sua devoção a quem você recorre nos momentos de necessidade, é ou não é? Por que é que você diz assim, você vai para o santo e não vai para Deus? Pergunta o evangélico. Vai para Jesus. Vai para Deus direto. Gente, eu posso ir para Deus e até eu devo ir para Deus. Mas a beleza é que Deus não quer nos amar sozinho. Ele quer que o amor dele se manifeste através de suas criaturas. Para que é que você procura colo na sua mãe? Vai para Deus direto. Você deita no colo da sua mãe, recebe cafuné, abraço, beijo. Para que é que você fica aí procurando o amor de uma criatura? Vai para Deus direto. Mas não, você procura o amor da sua mãe. Você deita no colo da sua mãe. Você recebe cafuné da sua mãe. Por quê? Porque você sabe que a sua mãe é um presente de Deus para você. E que amor, no fundo, vem de Deus. Deus faz em última análise, mas Ele faz também através de suas criaturas. A realização do amor de Deus que se manifesta nas criaturas. Então essa realidade de Deus que se manifesta nas criaturas é aquilo que nós cremos. Os santos também merecem nosso culto de gratidão. Pelas graças e pela glória, não é? Ou seja, os santos, todos os santos, merecem o nosso culto na ordem da graça, na ordem da glória. Graça e que é glória. A graça é a glória de Deus aqui na terra. E a glória é a graça de Deus em casa, lá no céu, na pátria. Está entendendo? Quando Deus, lá na sua glória, envia alguma coisa para esse mundo, isso é graça. Quando depois de recebermos todas as graças, a gente chega finalmente a ver Deus face a face no céu, isso é glória. A glória que peregrina nesse mundo é graça. A graça, quando chega em casa no céu, é glória. Então os santos, olhando para a graça e para a glória, eles merecem o nosso culto, o nosso louvor. Porque nós devemos dizer assim, que bom Santo Antônio que amou tanto Jesus. Que beleza. Obrigado. Nós temos que agradecer a Deus quando as pessoas amam a Deus. Nós temos que louvar a Deus, que glorificar a Deus pelo amor que Ele faz brotar em nossos corações. Mas somente Jesus mereceu a nossa salvação, diria um protestante. E aí o Concílio de Trento responde, é verdade, somente Jesus mereceu. Mas Ele mereceu a graça de nós merecermos. Está entendendo? Ele que mereceu, mas Ele mereceu a graça de nós mesmos. Ele dá a graça, e aí de repente um santo começa a amar, e aquilo é meritório. Aquilo é lindo. Está entendendo? É derivado, é mérito derivado do central que é Cristo. É aquilo que eu dizia ontem. Quem que fez tudo? Deus. E quem que fez a manga? Deus. Mas quem fez a manga também foi a mangueira. Então eu tenho que dizer, obrigado mangueira, porque você está sendo instrumento de Deus para me dar a manga. Assim também, Santo Antônio. Eu posso dizer, obrigado Santo Antônio, porque você é a mangueira de onde eu estou recebendo uma manga que vem de Deus. Vem de Deus, claro, mas Deus usa seus instrumentos. Deus não faz coisas diretamente, né? Eu acho que qualquer pastor protestante aceita perfeitamente que Deus tem que usar instrumentos. Senão, ele estava desempregado. O que é que um pastor protestante é quando ele prega? Instrumento de Deus, é ou não é? Senão ele fica em casa e deixa que Deus converta todo mundo. Não, mas ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele tem que ser instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Então isso é graça, que vem de onde? De Deus. Então é assim que nós católicos precisamos pôr a teologia no lugar, para conseguir fazer um culto a Maria. Muito bem, o culto a Deus é latria, adoração, somente a Ele. O culto aos santos é dulia, quer dizer, eu me coloco debaixo da devoção, patrocínio, proteção, etc., daquele santo. Mas, teologicamente falando, a igreja reconhece que Maria não é nem latria de Deus
e nem simplesmente uma simples dulia dos santos. Existe uma coisa ali no meio, que os teólogos inventaram um nome, é o nome hiperdulia. Hiperdulia é o culto que é dado a Maria. Por quê? Porque Maria não é alguém que age somente na ordem da graça, como os santos, e na ordem da glória que ela já tem lá no céu, como os santos. Os santos foram instrumentos da graça aqui na terra. Os santos têm a glória lá no céu. Mas Maria da graça e da glória, Maria tem uma coisa. Não se assustem com a palavra é difícil. Eu explico, eu digo palavrão, eu explico. Maria age na ordem da união hipostática. Nossa, que palavra difícil. União hipostática. Onde que Padre Paulo foi arranjar essa palavra, né? União hipostática é o seguinte, gente. É uma coisa que só Jesus tem. O quê? É a união das duas naturezas, Deus e homem, numa só pessoa, Jesus. Hipóstasis em grego, pessoa. União hipostática quer dizer a união de as duas naturezas numa pessoa. Maria, por projeto divino, por graça e escolha da providência, por eleição divina, Maria foi escolhida para participar do mistério da união hipostática. Por quê? Porque qual é o maior título da Virgem? Mãe de Deus. Por que é que você pode chamar Maria de Mãe de Deus? Os protestantes não aceitam chamar Maria de Mãe de Deus. Por que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Olha aí, ó. A Mãe 3 vezes admirável. Por que é que ela é Mãe de Deus? Porque você nunca pergunta para uma pessoa, você é mãe do quê? Você pergunta, você é mãe de quem? E essa pessoa de quem Maria é mãe, é uma pessoa divina. É claro que o que ela gerou, o que ela gerou? Um ser humano, a natureza humana, está entendendo? Ela não gerou natureza divina, pelo amor de Deus, para com esse negócio, né? A pessoa divina do Filho foi gerada desde toda a eternidade pelo Pai, desde sempre, nunca teve início. Mas aqui nesse mundo, o Pai, que podia ter gerado o Filho aqui nesse mundo sozinho, quis gerar através de Maria. Então existe um mistério em que Maria está unida de forma especialíssima à pessoa de Cristo. E que forma especialíssima é essa? Primeira coisa que a gente vê, esse título, Mãe de Deus. Maria gerou no ventre dela Deus, Filho Deus, gerou um homem, mas aquela pessoa era uma pessoa divina, era Deus ali. Então, Maria está unida a isso. Eis aí um grande mistério. Ela gera o Filho. Se você for ver, existe uma oração, a oração mais antiga de Nossa Senhora, uma oração que foi encontrada no Egito, no manuscrito antigo, provavelmente do século II, isso quer dizer, estamos no início ali do cristianismo, escrita em grego. Essa oração nós rezamos ainda hoje. É aquela oração: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Debaixo de vossa proteção, sub tuum presidium, é assim em latim. Só que em grego, se você for ver o sentido literal, debaixo da proteção, para nós dá o quê? É a proteção do manto, não é isso? Sagrado.
debaixo da proteção, o manto de Maria, que protege. Se você for ver o grego original, você pode dizer assim: dentro do vosso útero nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Dentro do vosso ventre nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Nós, os cristãos, desde o início, splancnomai, tem a ver com ventre, com entranhas. Os cristãos, desde o início, rezam a Maria, não dizem assim: mãe, intercede aí. Intercessão, isso aí os santos fazem. Mas Maria tem mais do que isso. Não é só intercessão, ela é intercessora, claro, mas ela faz mais do que isso. Eles dizem assim: debaixo de vossa proteção. Maria tem uma ação, um poder que é dado por Deus a ela. A primeira oração, vejam gente, segundo século, a primeira oração dirigida a Maria diz o quê? Eu vou me refugiar no ventre dela, me proteja do perigo. Não desprezeis as minhas súplicas, intercessão, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Livrar, como que ela pode livrar? Se ela tiver poder. E como que Maria tem poder, padre? Isso não é bíblico. Ah, é? E como é que a mulher pode, com o resto da sua descendência, lutar contra o dragão, a serpente antiga? Se está lá em Apocalipse 12. Como é que ela vai lutar se ela não tem poder nenhum? Explica para mim. Algum poder ela tem para nos livrar dos perigos. Então, desde o início você vê, desde o início do cristianismo existe essa realidade dos cristãos. Mergulhem no ventre de Maria. E se você for pensar bem, isso tem tudo a ver com o mistério da união hipostática, ou seja, o mistério de Deus que se faz homem. É no ventre dela que isso acontece. É o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Você já se perguntou o que é que você veio fazer nesse mundo? Você veio ser Cristo. Ou seja, o Cristo precisa ser gerado em você. Você precisa ser santo. Você precisa estar tão unido a Cristo, tão unido a Jesus, que você chegue a um grau de santidade, que você possa dizer como São Paulo: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Vamos repetir? Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a finalidade do batismo. Essa é a finalidade de nossa vida. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos como igreja, nós somos igreja para quê? Para que as pessoas verdadeiramente formem o Cristo nelas. Você tenha o coração de Cristo, como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou. Você tem que ser tão configurado a Cristo, tão parecido com Cristo, que todo mundo veja o Cristo em você. Isso é essa é a finalidade da nossa vida. Você foi batizado para quê? Para ser filho de Deus no Filho Jesus. Então, olha só. Por exemplo, toda a economia sacramental, ou seja, tudo aquilo que a igreja faz nos sacramentos, é gerar o Cristo em nós. Batismo. Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar o Filho em você. Quer dizer o quê? Você é membro do corpo de Cristo através do batismo. O Filho está sendo gerado ali em você. Crisma. Deus Pai envia o Espírito para gerar o ungido Cristo em você. Crisma. Eucaristia. Deus Pai envia o Espírito Santo e o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo para que, comungando, o Cristo esteja em você. E você seja cada vez mais membro do corpo de Cristo, configurado a Ele. Penitência ou confissão. Deus Pai envia o Espírito Santo para fazer o santo em você. Gerar o Cristo Santo em você.
Unção dos enfermos. Deus Pai envia o Espírito Santo para fazer de você um ressuscitado, com saúde de corpo, e um guerreiro para batalhar contra ataques do inimigo que invadem a nossa vida por causa da doença. Está gerando o Cristo em você, o Cristo guerreiro, o Cristo ressuscitado. Matrimônio. Deus Pai envia o Espírito Santo para fazer em nós o Cristo esposo. Ordem. Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar em nós, padres, o Cristo sacerdote. Toda a obra da igreja se resume nisso. Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar o Filho, o Cristo em nós, de tal forma que nós não sejamos mais nós, sejamos o Cristo. Você faz penitência por quê? Para matar o homem velho e nascer o homem novo. Você reza por quê? Para que cada vez mais seu coração esteja em sintonia com o de Cristo. É o resumo da nossa vida cristã, ponto. A pergunta é a seguinte: quando Deus Pai enviou o Espírito Santo para gerar o Cristo, foi no ventre de quem? Maria. Maria. Então, nós nos entregarmos e nos colocarmos debaixo da proteção de Maria, nós nos colocarmos no ventre de Maria, nos colocarmos no útero de Maria, nos colocarmos no coração de Maria. Vejam, as analogias são várias. Você pode fazer a analogia que quiser. Você se colocar à disposição de Maria, você se colocar como servo de Maria, escravo de Maria, quer dizer o seguinte: você está dizendo, Deus Pai, envia o Espírito Santo, eu preciso ser o Filho. Então, Maria, faz o seguinte: a senhora é uma boa padeira, pega aí a massa bastante e faz, entendeu? Gera, porque foi assim que Deus fez desde o início. Por isso é que nós dizemos que existe uma mediação universal de Nossa Senhora, porque todas as vezes que o Cristo é gerado, Deus não muda de ideia. São Luís diz com toda clareza no tratado: Deus não muda de ideia. Deus, quando faz, Ele faz do mesmo jeito. Ele manda Cristo através de Maria, Ele continua mandando o Cristo através de Maria. E vai continuar assim. E é desse jeito que Ele faz. Então vejam a teologia que está por trás da nossa entrega a Maria. E por que é que nós temos o culto de latria, que é devido a Deus somente? Isso é de fé, somente Deus é Deus. Nós temos o culto de dulia, que é devido aos santos, que podem nos proteger, interceder por nós, nos ajudar. Mas existe o de hiperdulia, porque nós reconhecemos que Maria não é somente um santo maiúsculo, não é da mesma qualidade de santos, só o que aumenta é a quantidade. Não, Maria é de uma qualidade diferente dos santos, porque ela, ao contrário está unida não somente à ordem da graça e da glória, ela está unida também à ordem da união hipostática. Quer dizer o seguinte: ela tem uma função em gerar o Cristo na história. E é por isso que nós precisamos nos entregar a ela. Eu sei que eu estou dando aula de teologia, entendeu? E eu sei que as coisas que eu estou dizendo aqui, né, é bem aula mesmo que eu estou dando, mais do que pregação. Mas é que a gente precisa ter teologia no lugar certo, senão a gente não entende nunca. Nós vamos ficar só falando, e não vamos saber resolver os problemas intelectuais que estão atrás dessa história. Então não é uma questão de carência. Deixa eu dizer para vocês, gente, eu vou aqui dar meu testemunho pessoal. Agora eu vou fazer pregação de verdade. Vamos lá. Testemunho pessoal. Eu vou dizer para vocês. Eu fui ordenado pelo Papa João Paulo, São João Paulo, em 1992. Posso confessar meu pecado? Então, por favor, não aplauda agora, porque agora eu vou falar de coisa ruim. Eu achava essa história de devoção a Nossa Senhora, de João Paulo II, uma grande bobagem.
eu achava um exagero, eu achava uma coisa que era perigosíssima por levar o povo à mariolatria. Mariolatria. A mariolatria foi condenada pela igreja. No início da igreja, Santo Epifânio de Salamina fala que havia um grupo de hereges que idolatravam Maria. E essa idolatria de Maria foi condenada pela igreja. E isso foi chamado de mariolatria. Isso foi logo no início da igreja. Foi condenado e nós ficamos livres dessa história. Os protestantes é que depois ficam ressuscitando isso, achando que a gente adora Maria. Mas eu, meio influenciado pelo humor protestante, eu achava, não vamos exagerar demais não. A gente é devoto de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora não pode tomar o lugar de Jesus. Nossa Senhora não pode tomar o lugar de Jesus. Nossa Senhora não pode tomar o lugar de Jesus. Entenderam? Então eu achava isso um grande exagero. E também porque eu vejo a maior parte das pessoas, quando tem devoção a Nossa Senhora, tem também um afeto que às vezes é meio carência de mãe. E como, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu tive uma mãe muito querida e muito amorosa, eu não tenho carência de mãe. Eu não tenho carência de mãe. Minha mãe está viva ainda, graças a Deus, né? Lá em Cuiabá, estou sempre visitando ela, estou com ela, etc. Então, assim, não é assim que essa coisa, eu nunca fui carentão, entendeu? Eu bastante mãe. Então não tenho esse negócio meio carentão, esse impulso, digamos, afetivo, meio desordenado, que me leva a buscar Maria para substituir uma mãe que eu não tive. Porque eu tive. Então tem um buraco de mãe aqui, faltando mãe. Não está faltando mãe, eu tive. Graças a Deus eu tive. Então, já que eu não tinha um impulso afetivo de ficar, ai Maria, mãezinha, ai Maria, mãezinha, ai Maria, mãezinha. Não tinha nada afetivo. Eu tinha uma tremenda barreira teológica, que era o medo de Maria roubar a glória de Jesus. Eu achava João Paulo II exagerado. Aí e de lá do céu, né, ele colocou a mão mais forte na minha cabeça, assim, para eu ter mais juízo. E eu atribuo realmente a intercessão de João Paulo II e a ação dele na minha vida, porque é interessante, um monte de coisas, eu olhava para ele e não apreciava, depois que ele morreu eu comecei a apreciar. Tanto que eu acho que muitas pessoas aqui, talvez que me acompanham há muitos anos, talvez tenham notado uma mudança na minha forma de pregar. Não é culpa minha, reclama com o polaco lá em cima no céu. Foi ele que fez essa bagunça. Por quê? Só pode ser ele, porque veja só. Eu, antes de João Paulo II morrer, eu era muito mais ratzingeriano. Eu era muito mais em sintonia com o cardeal Ratzinger. A teologia dele me agradava mais. Por quê? Porque Ratzinger tem uma espiritualidade litúrgica, patrística, mais beneditina, mais primeiro milênio. E tudo aquilo que vinha no segundo milênio, eu achava tudo meio decadente. E João Paulo II, as devoções deles, todas do segundo milênio. Então, ele, por exemplo, enquanto Ratzinger era agostiniano, João Paulo II era tomista, segundo milênio. Enquanto Ratzinger seguia a vida espiritual dos beneditinos, primeiro milênio, João Paulo II seguia a mística carmelitana. Ele era especialista em Santa Cruz, Santa Teresa, etc. e tal, segundo milênio. E aí Nossa Senhora entrava nessa história também, porque São Luís, né, no tratado, é segundo milênio. E assim, o tratado eu desprezava. Agora, tudo isso brotou na minha vida depois que o homem foi para o céu. Agora, olha, eu estou refazendo a minha teologia, eu estou estudando o Santo Tomás como nunca. Entendeu?
Eu estou mergulhando na mística carmelitana, estou achando uma maravilha o preconceito que eu tinha com aquilo. E também estou conhecendo a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Eu devo dizer para vocês que o que me levou a pegar a verdadeira devoção não foi carência afetiva. Foram duas coisas. Primeiro, porque eu fui estudar Maria de verdade e as barreiras intelectuais caíram por terra, uma por uma. Porque quando você estuda uma boa teologia, o negócio é argumentado, pum, 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 pum. Gente, eu digo para vocês sempre o negócio seguinte: estude que você fica mais católico ainda. Por quê? Porque a verdade realmente é essa. Aí, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque eu comecei a ver que o efeito pastoral de santificação do povo é extraordinário. As pessoas, quando se consagram a Nossa Senhora, têm coragem de fazer coisas que os não consagrados não têm. Isso é comprovado historicamente, não somente no dia a dia, como através da própria história da igreja. Por exemplo, os mártires da Vendée. Vendée é uma região lá da França, onde São Luís pregou. São Luís viveu antes da Revolução Francesa. E ele pregou a devoção à Nossa Senhora, conforme o tratado, a entrega, a consagração à Nossa Senhora, naquela região. E ao pregar naquela região, as pessoas aprenderam a fazer a devoção à Nossa Senhora e foram se entregando, foram se entregando, foram se entregando. Ótimo. O que aconteceu? Aconteceu que veio a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, os revolucionários queriam que os padres fizessem um juramento de que eles iam abandonar Roma, o Papa, para pertencer a uma nova igreja, a igreja revolucionária, a igreja jacobita. Então tinha os padres juramentados e os padres não juramentados. Essa região onde São Luís pregou com a doutrina que está no Tratado da Verdadeira Devoção, foi a região que deu mais mártires à igreja da França durante todo o período da Revolução Francesa. Foram dezenas de milhares de pessoas que derramaram seu sangue por amor a Jesus, para não trair Jesus. Foram mártires de Cristo. Por quê? Porque eram escravos de Maria. Como a devoção à Nossa Senhora solidifica. E é exatamente o contrário daquilo que o meu preconceito teológico tinha me colocado. Veja, que eu não estou dizendo assim que talvez, eu estou te dando dados históricos. Dados históricos. As regiões onde a devoção à Nossa Senhora foi mais sólida são as regiões que mantiveram o senhorio de Cristo. Por quê? Porque Maria, o que ela faz? Ela gera o Cristo em nós. É isso que Maria faz. Por isso, vejam só, a consagração à Nossa Senhora, ela é uma consagração feita, não é? A Jesus. É importante você saber disso. As pessoas ficam assim, um pouco perplexas, porque só fala consagração à Nossa Senhora, consagração à Nossa Senhora, que bobagem, né? A gente tem que se consagrar a Jesus. Eu sei que a gente tem que se consagrar a Jesus, só que acontece o seguinte: o próprio São Luís, quando escreveu a consagração, aqui no tratado, só para você ver, eu lendo aqui, né? Está aqui. Esse é o texto de São Luís. Está aqui. A câmera quiser pegar aqui, ó, só para mostrar que é isto mesmo. É consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Está entendendo?
é consagração a Jesus Cristo. Você está entendendo? Pelas mãos de Maria. A gente fala consagração a Maria para encurtar a conversa. Está entendendo? Mas o que é que nós queremos? Nós queremos que isto seja tudo em nós. E como é que o Cristo vai ser tudo em nós? Entre no ventre de Maria. O Espírito Santo será derramado pelo Pai e Cristo será gerado em você. É esse o caminho. É essa a história. É por aí que se vai. Então não é algo que está competindo com Jesus, mas vai para Jesus. Então essa entrega a Maria constante, você vai ver, quem já vive essa experiência, são centenas de testemunhos nesse sentido. Quando vai para Maria, quando você vai para Maria, lá pelas tantas você vê que Maria desaparece e fica Jesus. É impressionante, é isso mesmo. É isso que acontece, com uma diferença. A sua entrega é maior, é mais sólida. É mais sólida. Isso é algo que, por exemplo, o bem-aventurado cardeal Newman, na época dele, ele viveu no século XIX, o cardeal Newman olhava o mapa da Europa. Ele foi protestante, né? Anglicano. E ele olhando o mapa da Europa, na época dele, ele viu o seguinte: a fé em Jesus Cristo, no século XIX, se mantinha nos países onde a devoção a Nossa Senhora era forte. E os países que, por causa da reforma protestante, tinham deixado de lado a devoção a Nossa Senhora, estavam vacilando no amor a Jesus. Era isso que ele constatou no século XIX. Historicamente as coisas sim, gente. Historicamente as coisas são assim. Você vai, joga fora Nossa Senhora para ficar com Jesus, você vai terminar sem Jesus. Esse é o problema. Esse é o grande problema. E a gente vê isso acontecendo. As pessoas começam a ir para Jesus. Vai para Jesus. Aí daqui a pouco começa a se esquecer de Jesus, porque fica só nos dons de Jesus, nas graças que Jesus vai dar, né? Na prosperidade que Jesus vai promover, e daqui a pouco estão na idolatria outra vez, na idolatria do dinheiro, do bem-estar, da saúde, no material, no dia a dia. É o que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, entendeu? Onde as pessoas estão trocando o senhorio de Cristo pela idolatria do ter, pela idolatria do prazer, pela idolatria do bem-estar, pela idolatria da prosperidade. Jogaram fria, perderam Jesus também. Esse é o problema, isso é histórico. Vamos ler a história e aprender com a história que não é caminho. É caminho jogar fora Nossa Senhora. Se você jogar fora Nossa Senhora, você perde também Nosso Senhor. Mais cedo ou mais tarde. Se não perdeu ainda, não se preocupe, vai perder. Porque, infelizmente, é o que a gente constata historicamente. Então, nós queremos nos consagrar a Nossa Senhora. O nosso país, o Brasil, é um país que nasceu debaixo do sinal da cruz de Cristo. Terra da Santa Cruz. Quem estava lá, aos pés da cruz, entregando a mãe, quem estava lá aos pés da cruz, sendo entregue como mãe aos seus filhos? Maria. Por isso a devoção que nós temos a Nossa Senhora Aparecida. Houve, no século XIX, vocês sabem, o Brasil era um império. E nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II estava velhinho e ele ia passar a sucessão, a sucessora que viria depois dele foi uma mulher, Isabel, Dona Isabel, que nós popularmente conhecemos como Princesa Isabel. Ela que deveria ser a nossa imperatriz. Mas ela era muito católica.
A tragédia era essa. No século XIX, o Brasil estava correndo o risco de ser governado por uma mulher católica roxa, devota de Nossa Senhora, fiel ao Santo Padre o Papa, tanto que o Papa Leão XIII deu a ela a rosa de ouro quando ela libertou os escravos. Diz: parabéns, minha filha, assim mesmo, porque ela libertou os escravos. Mas infelizmente, alguns grupos contrários à igreja destituíram Dom Pedro II e não deixaram Dona Isabel ser coroada nossa imperatriz. Mas ela, Dona Isabel, fez uma coisa belíssima. Ela pegou as joias da família, mandou fazer uma belíssima coroa e mandou para o santuário, a pequena igreja naquela época, a pequena igreja de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Vale do Paraíba, para que a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse coroada como imperatriz do Brasil. Já que ela não podia ser a imperatriz, ela, que tinha o direito constitucional de ser coroada imperatriz, poderíamos dizer assim, como que renunciou ao cargo de imperatriz, à função de imperatriz, para dar a Nossa Senhora. Eu não sei se vocês sabem que Dona Isabel está fazendo a investigação para o seu processo de beatificação. Sabiam disso? A princesa Isabel, ela está a caminho dos altares, por causa da grande virtude dessa mulher católica extraordinária. Quando lá na França perguntaram para ela: Dona Isabel, a senhora libertou os escravos e perdeu o trono. A senhora não está arrependida de ter libertado os escravos? Se a senhora não tivesse libertado os escravos, a senhora ainda estaria lá sentada no trono. Seria ainda imperatriz. Não teria pego todo o ódio desse pessoal anticálico contra a senhora. Ela disse: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para dar a liberdade a um povo. Dona Isabel, essa grande devota de Nossa Senhora. Então, irmãos, vejam, quando a gente é devoto de Nossa Senhora, não é? Nada nos afasta de Jesus. Por isso, vamos nos consagrar cada vez mais a Maria. Quem quiser saber mais de como fazer a consagração, existe um site dedicado a isso na internet, onde a gente concentrou num site só todas as informações que você precisa para se consagrar. O site consagrate.com. É só colocar lá consagrate.com. Você tem lá informações, material para estudo, sobretudo um material para você estudar o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Maria, que nem sempre as pessoas conseguem estudar, né? Então tem lá, né, 4 vídeos do Padre Paulo Ricardo, onde você pode estudar o tratado, né? Você tem lá várias possibilidades de contato para dúvidas, também para aquisição de material. Existem várias possibilidades. Você pode comprar o tratado pela Vozes, pode comprar o tratado pela Arca de Maria. E a Arca de Maria tem também todo um outro material para o estudo do tratado. Está lá todas as informações. Tem o tratado em áudio, por exemplo, que você pode colocar no carro, ouvir, MP3, vai lá ouvindo no carro, né? Tem o tratado para crianças, pequenino que se torce o pepino, você já vai consagrando seu filho desde pequeno, né? E outros livros, né? Também
Na Canção Nova, no portal Canção Nova, você vai encontrar, o pessoal do Porta a Porta tem lá o catálogo, tem, além dessas possibilidades aqui, tem lá O Segredo de Maria, que é um livro de São Luís de Montfort, que foi publicado pela Cleofas, que está no catálogo da Canção Nova. Vai procurando onde você encontrar, né? Para que você possa conhecer melhor a consagração. Nessa palestra aqui, eu não ensinei para você os passos para fazer a consagração, porque isso está lá no site. Quis com essa palestra fazer uma coisa que é importante: colocar o fundamento teológico para a consagração. E não somente o fundamento teológico, mostrar que historicamente está comprovado, funciona como caminho de santidade. A consagração de Nossa Senhora é simplesmente uma forma de nós vivermos os nossos compromissos batismais. O compromisso de gerar o Cristo em nós. Abandonarmos a mentalidade mundana, o pecado, e gerar o Cristo em nós cada vez mais. O tratado nos ajudará e a consagração também. Então, que Deus abençoe você, né? Que Nossa Senhora pegue você, como me pegou, né? E faça de você um apóstolo da consagração a Nossa Senhora. Deus abençoe. Amém. Pode ficar em pé. Não podemos terminar de outra forma. Conscientes de toda esta teologia, instruídos como discípulos, fazer o nosso culto a Maria, nos consagrar a ela, com toda a devoção, nos colocando debaixo da proteção da Virgem Maria, para que no ventre ela forme Cristo, ela gere Cristo em nós. Vamos cantar juntos, olhando para a imagem de Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva!